Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar início nos vídeos de diário da dieta aqui desse canal. E eu quero começar contando para vocês como está sendo aí essas semanas, né? Hoje eu estou finalizando a segunda semana. O desafio está um pouquinho maior do que essas 2 semanas, mas como eu tive alguns dias que eu trabalhei fora, em eventos, eu não consegui manter certinho. Mas ali no dia 2 eu já peguei firme e então eu tô contando mais ou menos aí do dia 2 para cá, tá? Então, assim, eu quero trazer aqui para vocês várias ideias, como tá sendo, para quem quer acompanhar esse processo, né? Trouxe aqui algumas dicas que eu vou dar lá no final para vocês também, tá bom? Então fica até o final para você conferir as dicas que estão me ajudando bastante. E deixa eu ver o que mais que eu quero falar desse desafio. Bom, esse primeiro vídeo eu quero contar como estão sendo essas 2 semanas, tá? Então, assim, é um desafio, deixa eu primeiro falar do desafio, né? É um desafio de 40 dias, onde nós vamos tirar ali 3 itens, né? Se você, a professora propôs para nós isso. O açúcar, glúten e lactose, né? Você pode tirar um, dois, ou se tirar os 3, melhor ainda. Então, o açúcar eu já tirei de início, porque é uma coisa que eu já estou me acostumando, né? Já tem um tempo que eu vivo assim com bem pouquíssimo açúcar e tudo mais, então açúcar para mim é mais fácil. Quer dizer, e não é, né, gente? É fácil em algumas das refeições, mas sempre tem aquele docinho, sempre tem aquela coisinha, tudo que às vezes a gente acha, ah, não, tá tranquilo, mas não tava tranquilo, não. Aí eu resolvi tirar o açúcar. A lactose, praticamente eu tirei tudo. Mas o que eu tô consumindo de lactose? O requeijão light, que eu coloco na minha crepioca de manhã. Mussarela, que às vezes eu coloco ali, ou na carne, faço um hamburguinho, coloco um pedacinho de mussarela. Bem pequenininho mesmo, pego uma fatia, divido em 2, ou às vezes divido até em 4 partes, né? Eu uso uma parte, então é bem pouco mesmo, é só pra dar uma diferenciada. Ou às vezes faço também, é porque eu tenho que fazer essa alimentação diferenciada também, acrescentar algumas coisas por conta da minha filha, né, que é a Ana Luísa, que também tá passando por um processo de alimentação diferenciada já tem algum tempo, porque ela tem problema com colesterol alto. Depois também eu vou falar sobre isso aqui no canal, tá? Mas enfim, então eu como um pedacinho de mussarela em algumas das refeições e eu acho que é só isso. Ah, e um pouquinho, essa semana eu comprei leite em pó desnatado e eu coloco ali às vezes em cima de um bolinho que eu faço, alguma coisa do tipo, mas é bem pontual, sabe? E o terceiro item, que é o glúten, eu também tirei, então eu tô sem glúten, assim, procuro fazer tudo sem glúten. E esses dias até inventei fazer uma pizza sem glúten com ela. E realmente não ficou muito bom, mas o processo ali foi legal de fazer. Então, enfim, são esses 3 itens que eu tirei, né? Esses 3 itens assim, o glúten e açúcar eu tirei. E a lactose eu tô aí com pouquíssimas coisas só para dar uma diferenciada na alimentação. E nesses 40 dias, a professora nos propôs a treinar todos os dias. Todos os dias, né? E eu estava, gente, assim, na academia, eu não estava fazendo musculação, que a musculação, para mim, o que pega? Eu tenho muita vergonha de treinar, de fazer braço, de fazer perna ali na academia em si, né? Quando é confortável para mim, o que é confortável para mim dentro da academia? É quando eu começo a participar de grupos de aulas, né? Por exemplo, quando eu comecei, eu fazia um pouquinho ali fora, tal, porque tava no início, né? Tava toda empolgada. Ali fora eu digo a parte de musculação, tá? Aí tem as salas, né? Que é a sala onde a gente faz as aulas pontuais ali de dança e tudo mais. Aí eu comecei a fazer fit dance e comecei a fazer todos os tipos de aulas que tinham dentro da salinha, porque eram com grupos, né? E a professora, geralmente a sala um pouquinho mais escura, te deixa mais confortável ali. Aí depois que eu passei para o período da manhã, eu comecei a fazer segunda, quarta e sexta. Então era o que eu estava fazendo até então. Segunda, quarta e sexta eu fazia pilates, mobilidade, e aí tinha alguns dias zumba, body balance, alternados, né? A única aula que eu não fazia dessa professora, que eu não faço ainda, é o jump, porque é muito pulo, né? Meu joelho, eu tenho um probleminha no joelho, esqueci agora, mas depois eu lembro pra falar pra vocês. Um desgaste na cartilagem, então meu joelho dói muito.
E também eu não faço... Tem um outro lá que eu não faço, agora eu não lembro, mas eu tô pretendendo já começar ele amanhã, porque amanhã tem ele na grade. Mas fora isso, todas as aulas, eu chegava na academia aí por volta de 7 ou 7h30, dependendo da aula que começava, e finalizava aí 9h15. Então, ficava esse período de segunda, quarta e sexta na academia fazendo. Então, ela propôs para nós treinar todos os dias, né? Então, a professora fez esse desafio, ela pegou e fez também no começo ali uma bioimpedância, a gente fez o peso, tirou medidas e tudo mais. Depois disso também ela disponibilizou pra gente um aplicativo para quando você tem um personal, né, contratado. Ela fez como se a gente tivesse como se ela fosse nossa personal contratada. Ela disponibilizou exercícios para fazer na academia, treinos específicos para cada pessoa, de acordo com ali com que a gente respondeu o questionário, e tinha treinos também para fazer em casa, tá? Então, dentro disso, eu tô conseguindo, uma vez ou outra, eu não consigo ir nos treinos, faço em casa. E, por exemplo, nos domingos é um pouquinho mais complicado de treinar para mim, mas eu tô, assim, num montante, assim, eu acho que eu tô indo bem. O meu primeiro desafio ali na primeira semana, né, eu comecei então no dia 2, que foi uma segunda-feira. Quando chegou, eu tirei totalmente o açúcar, né? Na verdade, assim, eu já tomo café sem açúcar, minha alimentação do café da manhã já é sem açúcar, mas é que eu falei, pegava ali depois do almoço, aí às vezes comia um doce ou tá, sempre tinha um detalhezinho. Não sempre, mas, né, a gente acabava ali comendo uma coisa ou outra. Mas eu decidi total real mesmo ali, nessa semana eu não comi nada de doce. E aí o que aconteceu, gente? O meu corpo, ele reagiu, é claro que ele ia reagir, né? No final de semana, se eu não me engano foi 7 e 8 ou 6 e 7, uma coisa assim, o final de semana passado. Gente, eu fiquei com dor de cabeça de sábado e domingo, constantemente assim, ó, constantemente. Mas o que eu fiz? Eu não tomei remédio. Por quê? Porque eu sabia que era o meu corpo reagindo, né? Falando, poxa, mas cadê? Não tem um docinho, né? O que tá acontecendo aqui com a gente? Então eu sabia que era uma reação do meu corpo. E aí eu comecei a me autoconhecer ali, falar, não, peraí, deixa eu observar essa dor, né? Então eu fui observando a dor, eu fui dando continuidade, eu falei, eu não vou abrir mão do processo, e continuei, fiz exercício, tudo bonitinho, né? Fiz a minha rotina com muita dor, mas fiz. Quando chegou na segunda, no domingo ainda, no finalzinho do domingo, gente, a dor passou. Então foi o sábado inteiro intenso, domingo até o final do dia intenso. Quando chegou ali por volta de umas 7 horas da noite, a dor cessou. Aí eu entendi. Aí eu entendi o que estava acontecendo. Então esse foi o meu primeiro desafio. E agora, na segunda semana, né, que foi essa semana agora que passou, que finaliza hoje, né, amanhã já é segunda-feira, de novo, já tô gravando hoje, domingo, dia 15 de setembro de 2024, é um domingo, né? Então, essa segunda semana, o que aconteceu? Eu trabalho em casa e eu tenho muita ansiedade, né? Então, assim, a outra semana eu não tive ansiedade, porque eu tava comendo tudo certinho, tudo no horário e tudo mais, percebendo o meu corpo, a minha fome e tudo mais. Chegou na sexta-feira, eu tinha um pedido grande para entregar, tinha outros pedidos juntos ali também, então aquela pilha, eu tava muito pilhada, tinha muita coisa, aquela correria toda, começou a me dar muita ansiedade, e essa ansiedade me trouxe vontade de sair dos trilhos. Aí eu falei, poxa, acho que hoje, me deu vontade de comer doce, não tinha tido vontade de comer doce nesses dias todos, e aí me deu vontade de comer doce, me deu vontade de comer várias coisas fora, assim, né? E na quinta-feira minha filha tinha falado, mãe, tô com vontade de comer uma esfirra, mãe, tô com vontade de comer uma pizza, e eu resisti. Mas na sexta-feira a gente me deu uma coisa assim, eu falei, Senhor Jesus amado. Mas eu comecei a prestar atenção, eu falei assim, isso é decorrente da falta dessa rotina toda diferenciada, né? Eu comecei a prestar atenção ali. E na sexta-feira, eu e minha filha, nós temos o dia do filminho, né? Ela fica um final de semana comigo e o outro final de semana com o pai dela. Quando é o nosso final de semana, então na sexta-feira a gente tem esse dia de filminho. E aí o que aconteceu? Falei, poxa, hoje é dia de filminho, eu tava extremamente cansada, porque já tinha entregue aqueles trabalhos todos, tinha coisa ainda para entregar, depois que eu pego ela na escola, né, tava naquela loucura toda,
Eu fui na internet, procurei uma receita de pizza sem glúten para fazer com ela. Falei, pelo menos a gente vai ter uma coisa mais saudável aí. Aí a gente peguei ela na escola, muito cansada. Fui com ela na lojinha de produtos naturais, a gente comprou todas as farinhas e tudo mais, compramos frango desfiado, já tinha frango desfiado, compramos queijo e tal. Chegamos em casa, tomamos nosso café, terminei os trabalhos que tinha para terminar, falei, agora vamos fazer a massa da pizza. Gente, a gente fez a massa da pizza, foi muito legal, a gente deu risada e tudo, mas a pizza não ficou boa. Acho que a gente deixou a massa muito grossa na hora de espalhar, a massa ficou seca, não ficou aquela textura gostosa de pizza, mas nós tínhamos uma pizza, né? Então, comemos aquela pizza mesmo não estando tão boa e saciou. Assistimos o filminho, aí de sobremesa a gente comeu uva e eu lembro que eu joguei um pouquinho de leite em pó naquela uva, né? Coloquei pra mim e pra ela. Ela não quis e eu comia dela. Aí, no dia seguinte, que foi no caso ontem, a minha cabeça, ela dava sinais de que ia começar a doer, mas ela não doía. Ela só vinha aquela coisa assim, sabe, aquele desconforto. Eu tava cansada, já vinha num ritmo cansado da semana. E aí eu falei, peraí, agora eu acho que é a lactose. Ou é a lactose, ou é o cansaço, eu comecei a analisar, né? Então eu fiquei ali durante o dia, fazendo as coisas um pouquinho mais devagar, respeitando um pouco mais o ritmo do meu corpo e compreendendo ali o que estava acontecendo. Chegou no finalzinho do dia, fiquei bem, fiz exercício e hoje estou aqui bem também, graças a Deus, não tive dor de cabeça mais. Não tive, né? Ontem ela parecia que ia chegar, mas não chegou, né? E eu fiquei ali só avaliando tudo isso. Então, gente, esse é o resultado, essas foram as duas coisas que eu tive aí nessa semana, né? Nesse diário que eu quero fazer aqui, que eu quero começar aqui esse diário da dieta, da alimentação saudável. Eu não gosto muito da palavra dieta, porque é uma coisa, às vezes parece que é uma coisa muito restrita, e não é isso que eu quero fazer, tá? Tô nesse desafio de 40 dias, mas eu quero dar continuidade na minha alimentação saudável, numa reeducação alimentar. E eu já passei por algumas coisas, já fiz há 5 anos atrás, eu participei de um programa de alimentação, de emagrecimento, né, de uma clínica de estética, era pago até, a gente tinha acompanhamento de preparador físico, tinha acompanhamento de nutricionista, tinha acompanhamento de um psicólogo e da esteticista que fazia massagens aí 2 vezes por semana. Teve muitas coisas boas que eu aprendi, mas também teve muitas coisas ruins que hoje eu não faria mais. Depois eu venho compartilhar com vocês também essa experiência, tá? Mas agora eu quero realmente seguir uma vida diferenciada, uma alimentação diferenciada. Eu quero poder não fazer isso com essa loucura, sabe? Tipo, tem que tirar, tem que fazer. Não, eu tô nos 40 dias agora, realmente tô tirando tudo, mas depois eu vou voltar e eu quero voltar de uma forma diferente. E eu tô percebendo que dessa vez tá sendo diferente, gente, porque eu me pesei lá na academia, né, naquele dia que a professora tirou as medidas e fez a bioimpedância e tudo, e de lá pra cá eu não me pesei mais. Porque é uma outra coisa também que eu luto muito com isso, né? Todos os dias eu me pesava, eu tenho essa ansiedade toda, e eu percebi que eu tô conseguindo controlar isso. Porque o que eu coloquei pra mim? Eu não vou me pesar, por quê? Pode chegar lá no final dos 40 dias, eu vou me pesar e eu vou ter perdido 1 quilo, 2 quilos, ou às vezes não ter perdido nada, só ter perdido medidas. Mas eu quero uma mudança de estilo de vida, sabe? Eu quero essa transformação, eu quero trabalhar minha mente, o meu corpo, a minha alimentação, entender o que tá entrando pra dentro de mim, sabe? Sem essa batalha, essa força, eu não quero que seja pesado. Então, eu tô conseguindo controlar isso também, essa ansiedade toda aí, de não me cobrar, né? Eu acho que é isso. E eu tô postando todo o processo lá no Instagram, se você quiser acompanhar. Eu vou deixar aqui embaixo o meu arroba, né? Que é @anapaula_ estilo de vida, mas eu vou deixar para vocês aqui também. E lá eu posto, né, o dia depois, né? Eu faço toda a alimentação certinha, fotografo bonitinho, e depois eu posto a foto no dia seguinte. E aí tem um destaque lá, né? Desafio 40 dias. Então, se você quiser acompanhar, quiser dar uma olhadinha lá para se inspirar,
ou para ver como é que eu tô fazendo a alimentação, tá? Então agora, o que eu quero trazer para vocês? As 5 dicas que estão me ajudando bastante nesse processo, estão me fazendo reduzir também a ansiedade, conseguir fazer as refeições mais corretas. Então, a primeira dica, que já é uma coisa que eu faço há mais de 5 anos, certinho, é beber água. Gente, às vezes, quando eu não tomava assim, uma quantidade de água certinha, eu sentia mais fome do que o normal e tudo mais. Mas lá naquele processo de emagrecimento que eu fiz, que eu falei pra vocês há 5 anos, eu aprendi a calcular a quantidade de água que eu preciso. Então, você pega aí, o seu peso faz vezes 0,35 ou 35, né? E esse vai ser a quantidade de água que você tem que tomar. Por exemplo, deixa eu pegar a calculadora para mostrar para vocês aqui. Só para ilustrar aí, tá? Para vocês entenderem. Ó, por exemplo, uma pessoa que pesa 80 quilos, ela vai colocar 80 vezes 35. Vai dar 2.800. Então, ela tem que tomar 2 litros e 800. 2 litros e 800 por dia de água, tá? Pode colocar aí e arredondar para 3 se você quiser também. Então, é aí que você vai ter a água, gente, ela é incrível, assim, como ela ajuda, porque você às vezes não tá com fome, você só tá com sede, né? Então, é muito bom. Então, o consumo de água aí, a primeira dica, tá? Ajuda bastante. Segunda dica, proteína em todas as refeições. Gente, às vezes a gente se alimenta muito mal de proteína, por isso que as pessoas às vezes incluem o whey protein para ter mais proteínas, né? Ainda mais quando a gente vem de uma família que não tem muitas condições para comer ali a quantidade de proteína que precisa, né? Eu não sei dizer para vocês certinho qual que é a quantidade, tudo que cada pessoa precisa, porque essa parte de nutrição não é comigo, assim. Mas eu sei o quanto eu preciso comer, né? E aí, o que acontece? Como eu vim de uma família que muitos filhos, né? Minha mãe e meus pais tiveram 8 filhos, né? Então, assim, sempre foi muito difícil as coisas em casa. Então, quando tinha a carne, né? A proteína, a gente chama de mistura, não sei como é que você fala aí. Mas a mistura, ela sempre era muito regada, né? A gente não podia comer muito, porque se você comesse muito, você faltava pro outro, né? Então, sempre a gente comia uma proteína, uma quantidade muito pequena. E aí a gente vai, você não tem noção ali, né, daquela quantidade. Então hoje eu como, por exemplo, no café da manhã eu como 2 ovos, eu faço crepioca, coloco psyllium também, gente, que o psyllium é ótimo, já é mais uma diquinha extra aí, tem me ajudado muito. Então eu misturo, eu não tomo psyllium com água, tá? Eu misturo ali uma colherzinha de sobremesa na minha crepioca. No meu almoço, eu como por volta de 100 a 120, 115 gramas ali de proteína. Aí eu como ou carne moída, ou frango, ou carne de porco, né? Então eu vou dividindo aí e muito raramente eu como peixe. Mas eu como essa proteína aí no almoço. Aí no café da tarde, geralmente eu faço um bolinho e aí vai a proteína que é o ovo. E no jantar, proteína de novo. Então, você incluir a proteína nas suas refeições vai te ajudar a ficar saciada, né? Porque às vezes você só comer uma frutinha, vou comer uma frutinha só à tarde. Aquilo vai te dar mais fome, porque não vai ter dado ali o que o seu corpo precisa, né? Não vai ter nutrido o seu corpo, não vai ter saciado o seu corpo. E aí depois que você vai para a próxima refeição, que às vezes vai ser muito rápido ali, você acaba comendo exageradamente. Né? Então, quando você come certinho, proteína em todas as refeições, você se sente saciada. Gente, muitas vezes eu tomo café da tarde e eu não consigo, às vezes, nem jantar, de tão saciada que eu fico, porque eu me alimentei certinho. A próxima dica é treinar, né, na academia ou em casa. Às vezes você não está treinando na academia, você está começando agora esse processo e tá tudo bem. Tem muitos treinos bons na internet, então desde iniciante a avançado, ou também você pode fazer uma caminhada se você está começando aí e está bem, né, acima do peso. Faça aquilo que você consegue, com o que você tem, né? Não espere melhorar tudo
para você conseguir fazer o melhor processo. Não, faz aquilo que você pode fazer agora, né? Se você só pode fazer uma caminhada, faça uma caminhada. Se você, sabe, consegue fazer, você tem acesso aí à internet, faz um treininho na televisão, sabe, faz aquilo que você consegue fazer agora, né? Mas faça, né? Exercite o seu corpo, coloque o seu corpo para ter movimento. A quarta dica, uma coisa que me ajudou demais e me ajuda demais é ter um hobby. No ano passado, eu entrei numa escola de dança gratuita num centro cultural, né? Eu sempre tive vontade de fazer aula de dança, mas com a minha filha, né, era difícil fazer. Mas enfim, isso depois eu conto também sobre isso. Mas eu faço, toda terça-feira, eu faço aula de dança de salão. Então são 2 horas. A primeira hora é dança de salão e a segunda hora é samba rock. Gente, isso me ajuda demais. Eu movimento o meu corpo e eu faço uma coisa que eu gosto. Então, às vezes eu entro lá muito cansada e eu saio de lá revigorada, porque é um exercício, mas é um hobby. Então, assim, é muito legal. Encontro as pessoas, converso, dou risada. É maravilhoso. Então, assim, se você tiver uma coisa que você gosta, reserva um momento na semana também para você fazer, para você aliviar, sabe, esse peso, assim, conseguir dar continuidade no que você precisa fazer. E por último, uma diquinha bônus, eu até já falei sobre ela no começo, é você trabalhar o autoconhecimento, né? Não tem nada melhor do que você se conhecer. E muitas das vezes a gente não se conhece. Depois eu vou falar sobre isso também, porque o vídeo já tá ficando longo. Mas, gente, se conhecer a cada passo, a cada coisa que você fizer, sabe? Não é uma coisa superficial, é você mergulhar mesmo e entender como que você funciona, entender o que você gosta, entender o que você consegue fazer, o que você ainda não consegue, entender você, porque muitas vezes a gente gasta muito tempo querendo entender o outro, conhecendo o outro, e a pessoa mais importante da sua vida você não conhece, você às vezes é muito superficial ali. Então, se conheça, aproveita esse processo para você ter esse autoconhecimento e as coisas vão fluir melhor aí pra você, tá bom? Gente, eu não sei se ficou claro esse vídeo, esse tá sendo o meu primeiro vídeo mais longo assim, desculpem, tá? Pela falação, mas eu espero que ajude alguém, né? Se conseguir ajudar uma pessoa, já vou ficar muito feliz com esse conteúdo. E é isso, eu vou começar a ter essa constância, a gravar mais aqui pra vocês, a trazer mais desse processo, dicas de alimentação, dicas de casa também, várias coisas vai ter novas por aqui, tá bom? Então, se você gosta desse conteúdo, se você se conecta aí com a minha energia, eu peço para você curtir esse vídeo, que vai me ajudar aí a dar continuidade nesse canal, compartilha com alguém que tá no processo ou que tá querendo começar o processo, vai lá no Instagram também, tá? Para acompanhar por lá, vou ficar muito feliz de ter vocês por lá. E é isso, ó. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!